paz do Senhor Jesus Cristo abençoe meus irmãos. Deus abençoe meus irmãos, pastores, obreiros, membros, jovens e crianças, adolescentes e adultos. Que Deus abençoe a igreja de Cristo Jesus na face da terra. E nesse dia 9 de fevereiro de 2024, sábado de carnaval, quero vos dizer, igreja de Jesus Cristo, foque no Senhor Jesus Cristo para a glória do nome do Senhor. Que o Espírito Santo fala aos vossos corações, livra do mal, da aparência do mal. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele tem obra com você. Vamos ver o que Deus pede de nós nesse dia. Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é que de ti, o que é bom e que é o que o Senhor te pede. De ti que pratique a justiça e ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos ver, Deus teria como Deus de pedir para mim, para ti, para nós, o que deveriam fazer, ou ele, como Deus que é, poderia dar a ordem de como é para fazer. Se coloque no lugar. Você sendo um chefe de firma, um gerente, sendo um pastor de igreja, você pediria para os membros, humildemente, ou você diria ter uma ordem? Quero todos aqui, os obreiros. Como você faria? Veja a humildade de Deus. Por isso ele está pedindo a nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede, não ordena de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andeis humildemente com teu Deus. Meus queridos e amados irmãos, meditando nesta palavra, eu cheguei a entender que eu preciso me converter. Porque se eu tenho autoridade, não é minha, é de Deus. Se eu vivo na terra, é porque Deus me sustenta. Mas um dia eu vou passar dessa vida para outra. Quantas vezes eu pedi a alguém que está sob o meu domínio, estou falando de mim, quantas vezes eu pedi a pessoa o que é bom que ele faça, que ele seja humilde diante da igreja, diante do povo, diante da sociedade, que ele use de misericórdia, mas pedindo que ele amasse, que o amor seja justo. Quantas vezes eu pedi para os irmãos ou para as irmãs ser justo nos seus preceitos, no seu julgamento, nos seus feitos? Ou quantas vezes eu dei ordem, aqui tem que ser assim, o certo é certo, o errado é errado. Quem não fizer certo está errado e quem está errado será punido. Será que eu usei de misericórdia? Quantas vezes eu andei humilde diante de Deus, quando Deus está pedindo para mim, Antônio, o que é bom que você faça? O que é bom que você faça, Antônio? Deus está falando comigo. O que é bom que o Senhor pede? Pratique a justiça, Antônio. Seja justo. Como você quer que seja justo com você, seja justo com seu semelhante. Use da misericórdia
Como você deseja de alcançar a misericórdia de Deus? Será que eu tenho sido misericordioso para com meus irmãos, as minhas irmãs? Ou tenho sido olho por olho, dente por dente? Amados e queridos irmãos, o amor de Deus é tão grande, a humildade de Deus é tão grande, que nos envergonha como ser humano. Criação de Deus, criatura feita pelas mãos de Deus, nos traz vergonha dos nossos atos de humanidade, que não respeitamos o direito de alguém na sociedade, na igreja. Os maiores têm cabeça, os mais baixos têm lombos para receber chicotados. Os mais grandes têm glória, os mais baixos têm vergonhas. Os mais grandes, os sábios, é homem de Deus. As ovelhas, aqueles que são apacentados, são apertados, caluniados, perseguidos, afrontados. Quando se fala de Acã está dentro da igreja, quantos Acãs está no altar? Lembra-se, Acã, no Antigo Testamento, ele era um dos levitas, ele não era o povão, ele era escolhido por Deus para fazer a obra do santuário. E ele era um Acã. Está entendendo? Quantos Acãs está no altar pregando e atribuindo à igreja os Acãs? Quantos Daniéis estão lá dentro, lá embaixo, na igreja, sendo tratados como Acãs? E quantos Acãs estão no altar, tratados como Daniel, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias? E esses homens não têm nada a ver com Acã. Mas o status que eles têm na igreja faz com que ele é visto como esse homem Daniel. E são Acã. Homens que Deus chamou para fazer a obra e que Deus se arrependeu. Quantos pastores que por causa do povo pedir, Deus levantou como pastor. Mas Deus se arrependeu e já passou dele o ministério há muito tempo, como passou o reinado de Saul. Amados, Deus te chamar para ser um ministro é uma coisa. Deus te chamar e te aprovar como ministro é outra coisa. Deus chamar para pastorear um rebanho é uma coisa. Deus te aprovar como pastor das ovelhas é outra coisa. Será que você está aprovado? Eu vou te falar alguma coisa que um pastor não faz com a ovelha. Tinha o filho de um rei que almejava ser o rei. O desejo dele era contra a irmã dele. E quando alguém falou, você está sendo filha do rei, ele disse, eu serei rei. E tudo posso fazer. E veja que ele violentou a irmã dele. Você foi chamado para salvação. Conhece as suas fraquezas, conhece a sua índole má, adulta, prostituta,
avarento, mentiroso, vaidoso. Você sabe da sua índole. Se você ficar lá embaixo, nos pés do Senhor Jesus Cristo, clamando pela sua salvação e da sua casa, será que Deus não usava de misericórdia para com você e não salvaria você e a sua casa? Sim, porque Deus conhece as suas fraquezas. Ele vai cortando, vai aparando, vai ajustando, e no final da sua vida, você vai ficar num forno para ser tratado, para ser purificado, que seja na enfermidade, na paralisia, em qualquer situação que Deus fizer, seja feita a vontade dele. Mas você pensou nisso? Que você, sendo um pastor, tomando lugar de Pedro, tomando lugar aonde esteve Moisés, altares aonde pisou o grande Jesus Cristo, e prostituindo, adulterando, tomando a ceia do Senhor indignamente, não reconhecendo as suas fraquezas, não reconhecendo as suas misérias, que você entrará no céu? Não. Porque você faz as coisas de caso pensado. Deus é um Deus de misericórdia para com aqueles que usam de misericórdia. Deus é um Deus que perdoa qualquer tipo de pecado para com aqueles que confessam e deixam os seus pecados. Deus é um Deus que ama o homem, mas não ama o pecado que o homem comete. Deus é um Deus que vive no meio do homem, no meio do pecado, para tirar o homem do pecado. Deus não é um Deus que viva no meio do pecado para induzir o homem a pecar. Se o homem pecar, é obra da sua carne. Se alguém está instruindo a mente do homem, é Satanás, porque esse é triste. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se a sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã, está ruim, está triste, está desmontada, o pecado é seu e a culpa é sua, porque deu ouvido a Satanás. Você é justo, meu irmão. Se o seu filho, a sua filha errar, pela graça de Deus, você levanta para afrontar o seu filho ou a sua filha porque errou. Ou você chora diante de Deus ou da igreja, mas concorda em salvar a sua família, a sua filha ou seu filho, em passar um pano quente. Lembra-se, esse Deus justo, é difícil essa palavra ser justo. Os filhos de Arão cometeram o pecado, lançaram fogo estranho. Deus a fulminou e o matou. Deus olha para Arão e fala para Moisés, fala para ele, para não rasgar as vestes, nem desganhar os cabelos, para que não morra. Isso é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia. Está tudo justo. Ele amava Israel, é justo com a palavra.
usava de misericórdia para com Israel. E para essa misericórdia acontecer, que o pecado não entre em Israel por causa do feito dos filhos de Arão, ele tinha que fazer justiça. Para fazer a justiça, ele teria que exterminá-la com os filhos de Arão, o sacerdote. Se ele levanta, permite que Arão rasga suas vestes e clama, ou seja, ele estaria dizendo para Deus: é meus filhos, Deus é justo, cala-te, não rasga suas roupas, não as suas vestes, não clama para que não morra também. É por amor de Israel, por ser justo, por ter misericórdia de uma nação, que eu estou tirando 2 homens corruptos da sua linhagem de dentro de Israel. Meus queridos, é fácil de entender a Bíblia? Sim. É difícil de trazer para a nossa vida. Porque até aqui tudo bem. Se for irmão, filho do irmão tal, eu excluo ele, desde que ele vai para o mundo, e eu uso o altar. A Bíblia disse: saiu do nosso meio porque não era nosso. Se fosse nosso, não sairia. Mas se for o meu filho ou minha filha, eu ia dizer, usando a Bíblia, usa de misericórdia, porque quem não usar de misericórdia não terá a misericórdia do futuro. Mas eu usei de misericórdia porque era minha família. Mas a família do outro foi embora porque não era dos nossos. Pastores, como é que estão as vossas vidas ministeriais? Quantos irmãos você excluiu da igreja? Quantas irmãs conversou com o Senhor e apresentou o problema dele ou dela? E olhando para o RI da igreja, você a excluiu. Como está a sua vida, sua consciência diante de Deus? Você foi justo? Você foi misericordioso? Você amou a alma desse irmão, desse jovem, dessa jovem, dessa irmã? Quantos obreiros foi levantado por ser amigos do seu? Jesus Cristo levantou amigos para ser obreiros? Não. Ele chamou homens errados como eu era. Transformou pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da sua vida. Eu tenho que meditar na vida de Cristo Jesus para que eu seja um pastor. Eu preciso aprender com Jesus como funciona ser um pastor de ovelha. Passar fome, ser perseguido, ser caluniado, apanhar, ser preso, ser chamado de demônios. Porque isso aconteceu com meu Jesus. O que acompanha sobre isso? Poder de Deus, autoridade para expulsar os demônios pela palavra. Poder da palavra e conhecer a palavra que conduz ao céu e ao inferno. Poder da cura divina. Aquele que está canceroso, se pedir oração, veja bem, tem que aprender de Jesus. Se a pessoa for ter até você e disser: pastor, eu estou canceroso, o médico disse que eu não tenho mais cura. Você pergunta para ele ou para ela: você crê que Jesus Cristo pode curar esse câncer agora? Se ele disser no coração: eu creio,
Então você ordena, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado esse câncer. Ordena a bênção, a vitória. Sai câncer da vida desse homem ou dessa mulher. Mas, se ela não for pedir você, como iam os leprosos até Jesus, os cegos e os mancos, os aleijados, coxos, se não for levado e humilhar diante de Jesus Cristo, de Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Não adianta fazer um lugar tarde da cura divina, porque Jesus Cristo não vai, o povo vai lá, porque você ofereceu a cura divina. Para ser curado tem que andar na presença do Senhor. Aonde está Jesus? Jesus está na igreja. Aonde é a igreja? Você é templo do Espírito Santo. E se é o templo do Espírito Santo, você é a igreja, volante na terra. Jesus Cristo, quando ele curava, ele estava no deserto, passeando, andando de um lado para o outro, o povo encontrava com Jesus. Jesus Cristo não está em você. Você é justo. Você é um homem de Deus. Você é misericordioso. Não tem misericórdia da mãe que está chorando do filho porque acabaram de matar seu filho? Como está a sua mente? Você tem a mente de Cristo Jesus, como está em 1 Coríntios 2,16, a parte A e B. A mente de Cristo conhece o coração daquela mãe. A mente de Cristo conhece o coração do povo de Judá, de Israel, que estava ali visitando a Marta e Maria, depois de 4 dias que Lázaro foi enterrado. Jesus Cristo chorou para dizer: eu amo, eu sou justo, eu não atrasei porque quis, não. Esse é o propósito de Deus, porque vocês têm uma norma que até o 3º dia o morto pode ressuscitar. Eu sei das dúvidas que acontecem quando isso aconteceu. Por isso deixei passar 4 dias, para que nenhuma dúvida haja nos vossos corações. Ordenou que tirasse a pedra e chamou Lázaro para fora. Ele saiu envolto. Como está você, meu irmão? Como está você, minha irmã? Como está você, jovem adolescente? Como está você, pastor? Como estou eu, pastor Antônio? Se Jesus Cristo buscar a igreja hoje, ou se chamar a minha vida, tirar o meu fôlego de vida hoje, para onde eu irei? Essa é uma pergunta. Será que eu usei de misericórdia? Será que eu fui justo, mesmo estando errado, continuei justo? Porque ser justo não é isento do errar. O erro é do homem, mas a justiça provém de Deus. Se eu sou justo, eu entendo que eu sou pecador, eu sou miserável homem e sou dependente do Senhor. Ser justo é dizer: eu não posso, mas Cristo Jesus pode. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno a cura de todas as enfermidades na sua casa, no leito, daqueles que crê que Jesus Cristo é poderoso. Não importa qual é a enfermidade. Você está vivo. E mais, se fosse morto, Jesus ressuscitava. Levanta-te, respira, anda, marche, porque o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você. Seja humilde diante de Deus, meu irmão.
Seja humilde diante de Deus, meu irmão. Seja humilde diante de Deus, pastores e obreiros. Ser humilde é reconhecer as suas fraquezas, é reconhecer os seus atos. Seja humilde. Se você errou, clame ao Senhor e Ele lhe perdoará. Olha para Jesus Cristo nessa passagem de carnaval. Igreja, põe-se de joelho diante de Deus para clamar por misericórdia em favor da igreja. Em o nome do Senhor Jesus, para clamar pela misericórdia em favor das almas perecendo. Ore por essa nação, pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes, ladrões, salteadores, adultos e prostitutas, afeminados, traficantes e usuários, estupradores, toda sorte de pecado, que o Espírito Santo entre nesses corações e a salve. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Que Deus o abençoe. Tenha um ótimo final de semana para a glória do nome do Senhor Jesus. O que é bom que você faça, meu irmão. Ser justo, amoroso e ande humilde na presença de Deus. Que o Espírito Santo fale aos vossos corações. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? E a paz do Senhor.